Eu quero meditar com vocês. Primeiro, vamos trabalhar aqui a nossa cabecinha. Há um texto no Evangelho de Marcos que muito me deixa, eu não diria perturbado, mas incomodado. Jesus chega perto de uma figueira e não era, escuta isso, não era tempo dos figos. Não era. Ele chega ali, começa a procurar, está com fome, procura fruto, olha daqui, olha dali, olha de lá, investiga. E a Bíblia diz que ele não acha frutos, ele só encontra folhas. E a Bíblia diz que ele amaldiçoa aquela árvore seca imediatamente. Só que Marcos vai dizer que não era tempo dos figos. Gente, não parece uma injustiça? Poxa, se não era tempo dos figos, como é que Jesus vai procurar figo? E aí, como é que você sai dessa? Como é que ele vai? Não era a época do figo, então vamos ser assim, só pensando, tá, gente? Não é que eu ache isso dele, mas será que não era capricho demais de Jesus? Ele sabia que não era a época dos figos, ele sabia disso. Ele encontra só folhas e lança uma palavra de maldição. O que ele está fazendo com isso? E gente, a partir dali a gente tem que entender que o que ele está liberando é uma palavra profética sobre uma geração. Uma geração que prometia vida, mas que só entregava aparência. E ele é o Senhor de todas as figueiras. Ela tinha que ter a primícia. Ela tinha que ter os primeiros frutos. Então, essa palavra que ele dá, que nunca mais de ti saia frutos, é porque ele estava diante de uma geração que vive de aparência, mas não entrega frutos. E aí vamos trazer para a nossa realidade. Irmãos, o cristianismo que hoje você e eu vivemos nos impulsiona a uma vida de fruto ou de aparência? O que você... Não precisa me responder, que eu sei que uma pessoa inteligente como você já chegou à resposta. Você está mais rápido do que o Gemini. O Gemini leva 0,3 segundos para responder. Você já entendeu isso. O quê? Que nós vivemos uma geração, irmãos, que cada vez mais vive de aparência, e que mais ou que menos entrega resultado. Então não tenha dúvida que você em 2026 vai ter a oportunidade de conviver com um montão de figueira no teu trabalho. Você vai estar cercado de figueiras na igreja. Você vai ter figueira na célula. Nós vamos ter isso, ou seja, é aquela pessoa que tem um investimento no Instagram. Você olha para o Instagram dela, você diz, é crente, hein? É crente. Mas se você conviver, você diz, aí lembra da fumacinha? Vou aparecer do teu lado e falo assim, crente figueira. Tem folha, mas não entrega fruto. O Instagram não consegue definir quem você é, quem eu sou. Não tenha dúvida. As confissões de fé, eu declaro que em 2026 serei um novo homem, uma nova mulher, um novo servo, uma nova serva. Aí faz aquela declaração bonita, você lê no Facebook, você diz, uau, caramba, dá até vontade de se converter. Dá vontade de você ir ali e dizer, meu Pai do céu. Tudo que escreve, hashtag cheio de propósito, hashtag novo homem, hashtag frutificar. E a pergunta que eu te faço aqui nessa noite é que quando Deus se aproxima de você com fome, porque Deus tem fome na gente, o que Ele vai poder se alimentar de você? O que você tem para alimentar Deus com a sua vida? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, o que você tem para alimentar Deus com a sua vida? Deus está procurando em você fruto. Qual é o fruto que você tem para alimentar Deus? Vou repetir.
Qual é o fruto que eu tenho, que Deus procurando? Deixa eu ver o que o Alexandre tem para matar a minha fome. Eu tenho fome de terra boa, de terra que frutifica. Deixa eu ver o que ele tem. Porque tem gente que entra ano, sai ano, Deus não acha nada, aliás, só acha problema. Tudo ele reclama, tudo murmura, tudo é menino na vida espiritual, é figueira sem fruto. Então essa noite Deus está dizendo: ei, eu quero que você tenha uma colheita plena. Eu quero que o Pai olhe para você e para a tua vida e diz: estou colhendo aqui um homem que ama falar da minha palavra. Estou colhendo aqui o testemunho de uma mulher que vive o que prega. Estou colhendo aqui uma vida de generosidade, uma vida abençoadora, alguém que se preocupa com o próximo. Qual é o fruto que Deus encontra em você? Qual é o fruto? Você lembra? A boa terra frutificou. Então a gente passa anos, gente, não faz nada, não se envolve com nada, não entrega nada, e ainda reclama na maior cara dura de Deus. Eu não sei por que o Senhor está deixando eu passar por isso. Porque eu não encontro fruto em você, filho. Já te amaldiçoei. Você é uma figueira de folhas. Você não entrega nada, meu filho. Você não se envolve com nada, você não fala do meu amor. A pessoa está lá no teu local de trabalho gritando que está desesperado e você não abre a boca nem para dizer que é crente. E aí, gente? Então percebam, nós temos que aprender a consagrar a plenitude da nossa colheita. Quantas promessas você fez em 2025? Promessa é a expectativa de um fruto. Quantos Deus escolheu da promessa que você fez? Quantas promessas na sua vida se tornaram realidade? Sementes que germinaram, mas que nunca amadureceram. Jesus vai dizer nesse texto, nós vamos ler, algo assim que tem que provocar uma revolução na tua mente e na minha mente. Tem que mexer com a nossa estrutura aqui hoje. Tem que levar você a uma decisão. Ele disse: bem-aventurado, macários são vocês, porque os olhos de vocês viram o que os profetas desejaram ver e não viram. Ele diz: os profetas e os justos do passado ansiaram por ver e eles não conseguiram testemunhar, mas morreram na expectativa. Gente, por que nós somos bem-aventurados? Porque ninguém do Antigo Testamento teve a presença do Espírito Santo habitando neles. A gente não consegue entender o nosso valor. Você imagina, você olha para um homem como Davi e diz assim: cara, se um dia eu crescer, eu quero ser igual a Davi, quero ser igual a Moisés. Nenhum deles tiveram o privilégio que nós temos. E Jesus disse a Alexandre: oi, Senhor, você é bem-aventurado. Mas por que, Senhor, que eu sou bem-aventurado? Porque você consegue desfrutar daquilo que profetas e justos nunca conseguiram desfrutar. Isso não mexe comigo, isso não me provoca, isso não me transforma. Então, gente, o que Deus está dizendo aqui, antes de começar a pregar, é só uma introdução para passar o nervosismo, é que Deus não tem mais compromisso com a promessa. Ele já está no outro nível, ele está no nível da colheita. A promessa, nós é que gostamos. Olha, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou ser diferente. Jesus está dizendo a diferença para quem é discípulo e para quem é multidão. Não é só que a multidão se alimenta por parábolas e discípulos se alimentam pelo mistério do reino. É que a multidão, ela vive o tempo todo só tocando nas promessas. Ah, Deus tem promessas para a minha vida. Quem já ouviu o crente falar isso para você umas trocentas vezes? Chega a te irritar, levanta a mão. Pode levantar a mão. Aqueles crentes que toda hora falam: Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para isso. Escuta, meu filho, já passou dessa fase, pelo amor de Deus. Só na hora de você mostrar é a colheita. Tem crente que se você encontrar com ele 20 vezes ele vai dizer a mesma coisa: Deus tem promessas para a minha vida. Pô, mas nenhuma delas se cumpriu, você não devolveu essas promessas em colheita?
Quantos aqui creem que Deus tem promessas para a sua vida? Levanta a mão. Tá, e das que você recebeu, quantas você transformou ela em colheita? Pô, eu nem transformei a promessa em colheita, já estou pedindo outra promessa. Olha que loucura, pastor. O cara não conseguiu cumprir as promessas de 23. Já pedindo agora, Senhor, que as tuas promessas se cumpram na minha vida em 26. Deus, sei, cadê o fruto? Você vive me pedindo promessa? Eu te dou um montão de semente e não colho nada. O que é a promessa? Diga semente. Deus te entrega a semente. O que Ele está esperando que você devolva para Ele? Diga colheita. O que Ele está esperando? Muito bem, das sementes que Ele te deu em 24, quantas se tornaram colheitas? E das sementes que Ele te entregou em 20, quantas se tornaram colheitas? E das sementes que Ele entregou em 20. Então por que você se acha no direito de ficar falando que Deus tem promessa para a sua vida em 26? Se as sementes de 25 nem plantadas foram. Sabe por quê? Porque Jesus disse, esse povo tem uma cegueira autoimposta, porque vendo não enxergam e ouvindo não escutam. Uma audição que não é trabalhada. Então, eu sei que você está falando, pô, nem leu a Bíblia, nem orou, já está pregando. Você disse que é só a introdução. Vamos ler a Bíblia agora, vamos lá, para acalmar você. Vamos ler a Bíblia. Mateus 13, 17, 18, 8 e 23. Vamos lá, vamos ler o 17 e o 18. Olha aqui, ó. Porque, em verdade, eu vos digo que muitos profetas, já falei isso, muitos profetas e homens justos desejaram ver essas coisas que vocês veem. Eles não viram. E ouvir as coisas que vocês estão ouvindo. E eles não ouviram. Claro que eles não ouviram. Eles não tiveram contato com Jesus. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Agora vamos lá, pula. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, e algumas 100 vezes, outras 60 vezes, e outras 30 vezes. 23. Vamos ler junto para você gravar esse versículo. Vamos lá. Mas muito bem, vamos orar? Pai, aplica essa palavra ao nosso coração. Esse é um encontro de boa terra nessa noite. Ao longo do caminho, as pedras foram tiradas, os espinhos foram arrancados, o caminho voltou a ser arado, e hoje então eu tenho aqui um encontro de boa terra. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, amém. Gente, o que é uma promessa? Você lembra que eu falei? Uma promessa é uma semente. Muito bem. Me presta esse vasinho aí, apóstolo, que eles vão entender. Obrigado. Aqui está uma planta, daqui a pouco, no final, vocês vão receber. Irmãos, aqui do lado tem uma outra semente que está brotando. Talvez aí você não veja. Essa aqui é uma semente que primeiro cresceu para baixo. Aqui é uma boa terra. Aqui tem nutrientes que fizeram a semente que foi lançada aqui germinar. Ok? Muito bem, agora conseguiram entender? Agora imagine o seguinte, que a semente dessa planta ficou do lado de fora o ano todinho de 25. Ficou do lado de fora. Ela está aqui. É uma semente. Ela tem potencial. Ela não foi colocada dentro do vaso. O que aconteceu com essa semente? Em janeiro ela era uma semente. Em março, se ela não foi plantada, ela continuou o quê? E em agosto não foi plantada. Em setembro ela não foi plantada. O que ela continuou sendo? Mas se ela fosse plantada, ela germinaria? Sim. Então ela é uma semente. Fora do vaso ela é uma o quê? Então ela é um potencial. Então diga comigo, toda promessa é uma semente em potencial. Se ela não for plantada, ela não vai crescer. Então quando você pega uma promessa e coloca na boa terra, o nome disso é maturidade.
Então não adianta você receber semente. Imagina eu terminar aqui hoje, eu recebo a semente da prosperidade. Se não colocar na terra, não germina. Eu recebo a semente de um casamento abençoado. Se não colocar na terra, não germina. Eu recebo a semente da saúde. Se não colocar na terra, não tem potencial. Mas vai acontecer alguma coisa fora da boa terra? Bom, mas se você cair numa terra com pedras, vai até crescer, mas vai morrer queimada pelo sol. E se você colocar numa terra com espinhos, vai até crescer, mas vai ser sufocada pelos espinhos. Então, ouça, preste atenção. É muito importante. A semente que foi jogada nesse vaso aqui, deu certo? Por quê? Porque ela tem uma boa qualidade. Você está aqui, aí sim. Por que ela deu certo? Porque a terra foi boa para receber a semente. Agora joga a semente nesse vasinho vazio, não tem nada, botou a semente aqui dentro. Vai vingar? Então o problema está na semente? O problema está em quem recebe. Essa noite Deus está dizendo, o que você quer de mim? Eu quero, então aprenda a ser uma boa terra. Uma terra que recebe a semente, que amadurece e que volta como uma colheita. Então eu creio, preste atenção. O céu tem uma expectativa a meu respeito. E não é por desempenho. Porque o céu disse, Alexandre, você pode dar 30. Alexandre, você pode dar 60. Alexandre, você pode dar 100. O que você não pode, Alexandre, é ficar sem frutificar. Então o céu não tem expectativa com desempenho. Porque o céu não disse, olha, quem dá mais de 30 é melhor do que quem dá mais de 60. Não, o céu tem uma expectativa. A semente é boa, sim ou não? E a terra então tem que frutificar. Muito bem, agora vamos entender aqui, pode avançar. Por que muitos fazem promessas, se apropriam de promessas e não frutificam? Eu quero pensar naquilo ali. Por que muitos fazem muitas promessas? Gente, é tanta promessa. Quantos nessa noite querem receber uma promessa da parte de Deus? O Senhor manda, meu Deus, manda todas. Tem gente que ora, Senhor, recebo todas as promessas que o Senhor tem para mim. E o céu fica dizendo, mas quando é que você vai frutificar, minha filha? Quando é que você vai frutificar? Então vamos lá. Por que muitos fazem muitas promessas? Primeiro, por causa do caminho pisoteado. Promessa não frutifica num coração que está marcado por frustração. Promessa não vinga num coração que foi pisoteado. Um coração que está marcado por decepção e frustração é um coração que quando recebe a semente o diabo tira. O nome disso é distração. Toda pessoa distraída dentro do reino, ela vai receber promessa, mas ela não frutifica. Ela não frutifica. O que é o caminho pisoteado, gente? É o caminho que está marcado, encharcado, batido por distrações. Eu não tenho mais tempo para ler a palavra meia hora. A minha mente hoje está tão pisoteada que ela estabeleceu 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. A média de oração dos pastores nos Estados Unidos são 3 minutos. Vocês imaginam, gente? Os crentes aqui mais antigos lembram que nós íamos para vigílias. Eu ia para a vigília de Bento Ribeiro. A vigília começava às 10 da noite, acabava às 6 da manhã no dia seguinte. E eu era entupida. Onde estão as vigílias hoje? Os crentes não querem mais passar tempo. O caminho está pisoteado. Agora olha como é que o inimigo age. Um dia pega o teu cronômetro e começa a investigar os teus rios, aquelas tirinhas de comédia. Bota, quando você parar, trava e vê quantos minutos você ficou. Eu mudo de nome se você ficar só 3 minutos. Uma distração chama a outra. Quando você vê, já passou brincando o quê? No mínimo, o que vocês acham? No mínimo 1 hora, de 3 em 3 minutos. Ainda mais se tiver aquela voz falando assim.
ou não é? Se for da Gangue dos Caramelos, então. E o algoritmo é uma desgraça, né? Eu gosto daqueles videozinhos que falam da origem dos bairros. Pô, toda hora aparece para mim. E só aparece aqui o entorno, né? O algoritmo ia assim, feliz, mora em Tomás Coelho. Inhaúma, Cavalcante, Rocha Miranda. Eu disse, meu Deus, quero saber da origem da Barra, do Recreio. Mas o algoritmo diz, não, e gente vai vendo ali, aí o cara volta lá atrás, em século. Então preste atenção naquilo ali, gente. Deus não pode dar semente para quem está pisoteado aqui por distrações. Deus não pode, escuta isso é muito sério. Alguém que ouve a palavra, o inimigo vem e arrebata. Por quê? Porque nós estamos nos tornando uma terra pisoteada pelo excesso de informação. Eu gostei muito quando a Kátia fez uma referência à minha pessoa no louvor. Ela disse, vocês sabem que o nosso apóstolo gosta de hinos antigos. Eu olhei para ela e falei, é verdade, isso eu gosto. Mas não é porque eu não gosto dos novos, não. Irmãos, eu não tenho cérebro para processar a quantidade de música que o Spotify me entrega durante a semana. Eu não tenho. Aliás, eu naturalmente gosto de ouvir música instrumental, porque elas me acompanham tanto na meditação quanto na oração. Se eu orar com alguém cantando, eu vou cantar. Eu não presto para orar com alguém cantando. Então estou ali orando e bota lá a Aline, temer porque se eu estou, então eu lá, temer porque, ô Senhor, me perdoa, Senhor, se eu estou, Senhor. Então não dá, eu não consigo, não sei você. Eu não consigo orar com alguém cantando. Então eu coloco o fundo musical de preferência que eu não conheça nem a letra. Porque a gente acaba sendo pisoteado. Gente, é tanta informação. Você tem ideia de quantas informações só hoje você já recebeu? Eu vou lhe assegurar que pelo menos mais de 20, se você mexer no celular hoje. Se você vai para o YouTube, aí é que a coisa deringola. Então aonde eu quero chegar? Não adianta você receber promessa com o coração pisoteado. Aqui, o pastor está pregando e eu estou ouvindo a mensagem e acessando notificação. Meu irmão, não dá, é caminho pisoteado. Se você veio para cá e está mexendo no celular, sinceramente você não está pegando absolutamente nada. Quantas promessas nós fazemos e não pensamos no peso das promessas que nós fazemos? Então a frutificação começa quando você decide, se eu me entregar ao caminho, o caminho vai ser o lugar que eu vou passar, eu não vou parar, não vou desfrutar da terra. Segundo, por que muitos fazem muitas promessas, mas não frutificam? Por causa da fragilidade do emocionalismo. Eu tenho batido nessa tecla. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que aprender o valor do vosso culto racional. Irmãos, por que Paulo mandou a gente olhar para o culto racional, prestar o culto racional? Qual era a crise que Paulo tinha do culto não racional? Você já parou para pensar nisso? Por que você não faz um estudo? Mas por que o apóstolo Paulo pede o culto racional e não o culto emocional? Quantos já ouviram uma mensagem explicando a diferença de um culto emocional e de um culto racional? 1, 2, 3. Desse lado aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o tamanho de gente que está aqui, cheguei só a 10. Vocês acham que a maioria dos cultos hoje são preparados para que você trabalhe com a sua racionalidade ou com as suas emoções? O que vocês acham? Olha, isso aqui é para mexer com o teu racional? Olha as ondas cerebrais. Olha a guarda baixando. Isso porque eu gosto de um fundo musical assim. Você não toca nenhuma música. Aí que você toca da Aline Barra, a turma já vai cantar.
Mas se eu trabalho para um culto emocional, até a maneira de falar eu ia ser estudado e trabalhado na dicção. Pode baixar um pouquinho, senão a gente vai perder o grupo. A fragilidade do emocionalismo. Gente, o que é o emocionalismo? O emocionalismo é o emocional que assumiu o controle da sua vida. Preste atenção. Nós somos espírito, alma e corpo. Se o emocional assumiu o controle, babá o espiritual. Então nessa noite, não é que a gente tem que descartar o emocional, porque as emoções são uma bênção de Deus. Só que o diabo, ouça, o diabo, ele não vai operar na carne, porque ele é tudo menos burro. Ele sabe que a carne é parceira dele. A tua carne não precisa da ajuda do diabo para fazer o que não presta. Concorda? A minha carne não precisa, ela sozinha já faz. Ela é fechamento do diabo. Ele não vai poder ocupar o espírito, porque ele sabe que o espírito é minha relação com Deus. O que sobrou para o diabo? O emocional. E, gente, no emocional ele deita os cabelos. E é exatamente aquilo ali, a fragilidade do emocionalismo. Tem muito crente emocionado. Eu fiquei chateado com aquela palavra, eu fiquei aborrecido, eu fiquei isso. Porque o emocional, o texto diz, que brota com muita rapidez. Se você ler o texto, ali algumas caíram em lugares pedregosos, não havia. E imediatamente elas brotaram. Imediatamente elas brotaram. Para o lado bom, para o lado ruim, imediatamente brota. Toda pessoa emocional, ela imediatamente brota. Coisa boa, coisa ruim. O pastor Rodolfo dá uma palavra, se a pessoa for emocional, vai brotar. O senhor falou muito duro comigo. Poxa, eu não esperava isso do Senhor. Por quê? Porque é a fragilidade do emocionalismo. Hoje, pastor, não pode. Irmãos, falei aqui, a gente está proibido. Cada dia que passa, parece que os pastores estão com medo de falar as coisas. O cara já não fala mais daquele diabo lá chamado Bete. Não é a Bete pessoa, não. A Bete aposta. Gente, quantos casamentos destruídos por causa do negócio de aposta? Camarada vendendo a casa, vendendo o salário, acabando com tudo. E a gente não trata disso no púlpito. A gente diz que isso não existe. Claro que existe. A gente fica com medo de tratar. Eu falei isso aqui numa das pregações. Que às vezes a pessoa fica dodói, né? Ela fica dodói. O apóstolo bateu nisso, bateu naquilo outro. Eu sempre digo isso. Irmão, se você vem para a igreja para pegar cortes da minha mensagem, tu está lascado. Eu não tenho mensagem para corte, eu tenho mensagem para inteiro. Do começo ao fim. Mas aí a pessoa não vem, aí a pessoa faz o corte da mensagem. O apóstolo falou que não gosta de palheta. E realmente não gosta, eu gosto de café capital. Mas o que eu disse aqui é que eu não tenho problema com palheta. Eu só sou do contra. Eu não quero que ninguém me diga, vem de amarelo porque vai vir todo mundo de amarelo. Eu vou vir de... Olha, vem de verde porque vai vir todo mundo verde. Eu vou vir de azul. E eu falei o seguinte, irmãos, eu não tenho nada contra isso. Mas eu queria saber se a pessoa que se preocupa tanto com isso é a mesma que está orando para que Deus cure. Se ela é aquela pessoa que vira para a líder dela e disse, orei por vocês dois, pedindo que essa noite Deus use vocês para que cegos voltem a ver, paralíticos andar, cadeias sejam quebradas. Eu duvido. Por quê? Porque a preocupação não é espiritual. Então preste atenção, você que pegou o corte. Escute, quando eu digo que eu não gosto de azul, eu não estou dizendo que o roxo não presta. O problema é que a pessoa pega o corte, ele não gosta de azul e nem de roxo. Então escute a mensagem toda. Você, quando não ouviu uma mensagem minha, cuidado quando te entregarem um corte.
que você faz? Deixa eu ouvir. Eu conheço esse homem, sei que ele é coerente com o que ele prega. Deixa eu ouvir a mensagem toda. Porque eu estou recebendo um corte. E não pode, crente não pode ser movido a corte. Eu estava lá, irmã, ele falou isso, ele falou aquilo. Tem certeza? Então eu vou combinar o seguinte. A partir daqui, quando alguém te mandar alguma coisa, você me perguntar, eu vou falar assim, já viu a mensagem toda? Não, então vai lá no... As mensagens ficam no aplicativo? Vai lá no aplicativo, assiste a mensagem, porque você está me trazendo um corte. E já imaginou, se cada um me trouxer um corte, eu tenho que dar uma explicação? Então eu não tenho mensagem para corte. A mensagem que Deus me dá, que Ele me entrega, ela tem começo, meio e fim. Se você cortar... E é justamente aí a fragilidade do emocionalismo, gente. Então, cuidado com as suas emoções, porque elas respondem imediatamente. Você chega em janeiro, Senhor, eu prometo ser um crente melhor. Fevereiro, ah, meu Deus, eu quero não. Senhor, eu quero constância. Quero ser um crente melhor de janeiro a fevereiro. Terceiro, até dezembro. Terceiro, a competição das prioridades, gente. Por que muitos fazem promessas e não frutificam? Outras caíram em espinhos, espinhos cresceram e as sufocaram. Olha ali, a competição de prioridades. Meu amado, 2026, você vai frutificar se você tiver prioridades bem definidas na sua vida. O que você quer? Quem aqui quer uma vida espiritual melhor em 2026? Então só depende das suas prioridades. Quem aqui quer uma vida melhor em 2026? Levanta a mão. Só depende. Os espinhos nascem para quem não define prioridades. Os espinhos se dão bem para quem vive uma vida sem prioridades. Se você quer prioridade na sua vida, os espinhos podem até nascer, mas eles não vão se criar. Então é aquilo ali, a competição de prioridades. Tem sempre alguma coisa competindo com a tua vida espiritual. Tem sempre alguma coisa procurando tirar você do foco espiritual. E aí o texto diz aí dos espinhos, né? A ideia de que sufocam ali, os espinhos crescendo. A ideia ali é de cessar a respiração. Qual é a proposta do espinho? Eu vou colocar coisas para sufocar a vida espiritual do Alexandre, tirar a respiração do Alexandre. O Alexandre não vai respirar espiritualmente. Ora, não respirei espiritualmente, eu morro. Você morre. Então os espinhos cresceram e as sufocaram. Qual é a sua prioridade? Quem aqui quer ser mais espiritual em 26? Suas prioridades vão lhe revelar isso. Mas por quê? Porque se você quer ser mais espiritual, você tem que atentar para tudo aquilo que está roubando seu oxigênio espiritual. Essa planta aqui recebeu água, mas ela teve que ter luz e oxigênio. Se eu colocasse ela numa câmera no vácuo, ela morreria. Ela não sobrevive sem oxigênio. A mesma coisa a vida espiritual. Agora vamos terminar. Tenho que ir embora e você também. Como apresentar resultados que permanecerão em 2026? E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Primeiro, a boa terra não é quem tem potencial. A boa terra é quem produz evidência. Como assim, apóstolo? Não entendi, vai entender agora. Mas outras caíram em boa terra e deram frutos. Receba, gente. Outras, 3 vezes Jesus recebe. O que recebeu a semente em boa terra dá fruto. O que recebeu a semente em boa terra dá o quê? Você não lê, o que caiu em boa terra tentará dar fruto. Você não lê isso. Você não lê, a que caiu em boa terra talvez dê frutos. Não. Toda semente que cai em boa terra, ela gera evidência. Ela vai dar o quê? Então, não trabalha com potência. Pode ser que dê fruto. Olha, a semente que caiu em boa terra, pode ser que dê fruto. Talvez dê fruto. Quem sabe dará fruto. Se caiu em boa terra, essa semente vai dar o quê? Fruto. Então ela vai dar evidência. Frutificou, é uma boa? É uma boa terra, gente.
Agora, olha que coisa interessante. Bota o versículo 17 aí para mim, por favor. Porque na verdade eu digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver essas coisas que vocês veem e não viram. Ouvir essas coisas que vocês ouvis e eles, não é isso? E eles o quê? Não ouviram. Gente, os profetas morreram sem o quê? Diga, Vi, para ficar bonito na internet. Os profetas morreram sem? Morreram sem? Pois é. E vocês veem. E aí eles, mas vocês veem e não é o suficiente, porque vocês não dão frutos. Então não adianta ter potencial numa promessa. Os profetas ficaram sem ver a pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão vendo e nem por isso frutificam. Vocês sabem o caminho para frutificar e nem por isso entram neles. Então, gente, aqui está uma verdade interessante. As sementes foram lançadas em 4 tipos de solo. Quantos tipos de solo? Quantos solos frutificaram realmente? Então chegamos a uma verdadeira estatística. De cada 4 crentes que você conhece, um vai frutificar. Tomara que seja você. Não, tomara que seja você. Por quê? Porque toda promessa que você recebeu e não plantou, e não frutificou, você está no campo do potencial. E nessa noite Deus está dizendo o seguinte: sai disso. Em 2026 eu vou começar o ministério. Já era para ter começado. Em 2026 eu vou começar a falar. Já era para ter começado. Em 2026 eu vou fazer isso. Em 2026 eu vou pedir perdão, vou restaurar aquilo. Já era para ter feito, meu irmão, em nome de Jesus. 2026 eu vou ser fiel no dízimo. Já era para ser. Nós temos que sair do campo da potencialidade e ir para a evidência. Porque o problema não é a semente, o problema é a resposta do solo. Irmãos, qual é a estação que a gente só planta? Falou? Fala. Primavera. Tem crente, minha ovelha, Fátima, que está na primavera perpétua. Infeliz só planta, mas não colhe nunca. Porque não é uma boa. Então hoje Deus vai arrancar você dessa primavera perpétua. Você vai dizer: chega, Satanás, de ser primavera perpétua, eu só semeio. Eu sou uma boa terra, eu não aguento mais. Eu vou frutificar. Nem que seja por descaramento, eu vou frutificar em nome de Jesus. Gente, tem gente que só planta, mas não colhe nunca, 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 nunca. Aquele casamento que você disse que ia melhorar, por que não melhorou? Aquela atitude que você ia tomar, por que não tomou? Aquele pecado que você disse que ia abandonar, por que não abandonou? Então, gente, vamos chegar a uma conclusão aqui, para finalizar. Boa terra não é esforçada, boa terra frutifica. Deus não está afim de ouvir sobre seus esforços. Eu estou tentando melhorar. Deus disse: meu filho, se você tem uma boa semente, é impossível você tentar. Se você recebeu uma boa semente, você vai frutificar. Minha filha, essa história de tentativa é para uma semente que não presta. Pode ser que uma semente seja boa, outra não seja. Pode ser que uma semente... Não, toda semente que ele jogou tinha o propósito de frutificar. Então boa terra não é esforçada, boa terra é frutífera. Segundo, a boa terra sabe que a colheita não vem por merecimento. Irmãos, essa planta aqui cresceu da noite para o dia? O que vocês acham? Plantei ontem, cresceu hoje. Ela está meio molinha, mas vai ficar até o final. Essa aqui está com muitos crentes que eu conheço. Não estou sentindo muita firmeza nele, não. Olha, vê se te lembra alguém. Olha aí, vê se te lembra alguém. Dá uma olhadinha, Qualquer balancinho, Te lembra alguém? Fica aí firme. Deixa eu dar uma ajudada nela. É falta de terra apertada. Deus tem que mandar umas pressões na terra para firmar o crente. Você está com a terra frouxa. Melhorou. Então olha para cá.
Eu não sei em que momento a pessoa que plantou isso aqui colocou a semente aqui dentro. Mas para ela chegar desse tamanho, ela finalizou um ciclo. Se você colocar essa plantinha num vaso maior, o que vai acontecer com as raízes dela? Ela vai, o que vai acontecer com a planta? Então olha ali, ó. A boa colheita não vem por merecimento. Ela vem porque um ciclo está sendo finalizado. O texto diz, mas o que recebeu a semente em boa terra, que ouve a palavra, compreende também, dá fruto. Eu quero dizer o seguinte: os discípulos não eram mais merecedores do que os profetas. Você não é mais merecedor do que os discípulos. Nós respondemos a ciclos. E esse ano, Deus está começando um ciclo e vai fechar ele em dezembro. Que fruto você vai apresentar? Que boa terra você vai ser? Você está decidido a ser uma boa terra realmente? Então, os discípulos não eram merecedores, mas eles estavam no tempo certo e enxergaram o seguinte: multidão se alimenta de parábola, discípulo de Cristo se alimenta de revelação do ministério. Então, se você quiser viver em 2026 com uma vida de multidão, você vai ficar se alimentando de parábola. É uma parábola no YouTube, é uma parábola no domingo, é uma parábola numa pregação. Mas se você quiser ser um discípulo de Cristo, Deus vai trazer para você revelação de mistérios. Você vai dizer: meu Deus do céu, como a minha vida mudou, como a minha vida mudou. Então, quem é que já foi a um lugar e que liberaram várias palavras proféticas sobre o ambiente? Alguém já foi assim? Já foi? Olha, eu declaro. E aí o que a gente faz? Amém, amém, aleluia. Ou eu recebo. Então eu se eu estiver num ambiente desse, eu recebo tudo. Eu recebo, eu quero, eu tomo posse. Eu começo a criar frase: é para mim, é tudo para mim, eu recebo, já é meu, agora sim, dessa vez vai. Eu entro nessa vibe, Então você pode ter recebido 1000 profecias, diga amém. 1000 palavras proféticas, amém. Mas se você não aprender a completar ciclo, elas nada mais são do que sementes que você carrega na sua vida. Então não basta receber, tem que se tornar ciclo. E é isso aqui que eu acho interessante. A colheita não chega porque você plantou, a colheita chega no tempo dela. É no tempo dela. Então aquilo que talvez eu esteja esperando para fevereiro, Deus para mim só em abril. Aquilo que eu estou esperando em abril, Deus vai fechar o ciclo só em junho. Uma coisa eu sei, eu não vou ficar sem resposta. A terra vai responder. Agora tem algo que eu lhe digo. Olhe para cá. Por uma experiência de quem já caminhou há algum tempo. Tem coisas que Deus quer usar você. E se você não se apresentar, Ele vai colocar alguém para te substituir. E aquela honra e aquela bênção que seria sua vai ser dada a outro. Então não desperdice aquilo que Deus coloca na tua vida. Está entendendo? Você está entendendo? A honra que Deus disse é para você. Ah, mas planta. Deus vai tirar. Ele disse: então vou dar outro. Porque você não merece uma honra que você não faz porque que ela cresça. Perguntei aqui todo mundo: quem aqui quer ser melhor? Eu? Não quero ser melhor, eu vou ser. Eu não quero sair do potencial, eu quero sair do potencial para a evidência. Terceiro, quando a terra é boa, a multiplicação é inevitável. Produz 100 vezes, outro 60 e outro 30. Então, gente, a natureza da terra, ela é exponencial. Mas aqui tem um segredo. Toda pessoa que é boa terra, eu disse o quê? Não perde tempo comparando colheita. Eu sou uma boa terra, eu não tenho que ficar olhando, mas por que ela colheu 60? Quem vive assim já sabe que é uma terra que não vale nada, não presta. Quando você vê um crente que fica o tempo todo fazendo comparação, é uma terra que não vale o quê?
Nada, 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 nada. Por quê? Porque a boa terra frutifica, não compara. Irmãos, eu tenho uma certeza, eu vou frutificar. Agora, se eu vou frutificar 30, é problema de Deus. Se eu vou frutificar 60, é problema dele. Se eu vou frutificar 100, é com ele. Uma coisa eu sei, eu não ficarei sem frutificar. Agora, se você tem um grão, mas por que vai colher o 100 e eu 30? Você pode chamar de mentiroso. Não, não. Aquela fumacinha vai aparecer do teu lado. Mentira, não colheu nada. Porque quem é boa terra não fica incomodado com a colheita do outro, porque tem para sua colheita agradecer a Deus. Então hoje nós vamos orar para o Senhor. Eu não tenho que estar preocupado se o meu irmão vai ter 30, 60 ou 100. Eu só não quero ficar sem frutificar. Senhor, eu não vou ficar olhando para o irmão, para A, para B, para C, e ficar questionando, não, por que ele colhe isso? Eu sei lá por que ele colhe. Uma coisa eu sei, eu não vou ficar sem colheita. Eu vou frutificar. Pode ser que a sua colheita seja 30, diga amém. Pode ser que a do seu irmão seja 100, diga amém. Amém, 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 amém. Quem é boa terra frutifica, gente. Talvez esse ano Deus saiba que se você colher 60 você vai ficar vaidosa. Deus disse vai se frutificar, mas é 30. Deus sabe que você já tem alguns anos colhendo 30. Deus diz, esse ano eu vou escancarar, a colheita vai ser 100. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai ficar sem colher, porque a boa terra frutifica. Eu não sei se tem boa terra aqui. Oh meu Deus, se tiver, por favor, se expressa. Oh meu Pai. Gente, onde é que está na Bíblia que Jesus pediu performance? Em lugar nenhum. Ele pediu o quê? Fruto. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fique em pé, por favor. Vamos terminar. O melhor da festa é agora, meu irmão. O pessoal do louvor pode subir. O ano não será lembrado pelo que foi plantado. O ano vai ser lembrado pelo que foi o quê? Plenamente colhido. Apóstolo, o que é isso? Irmão, já pensou se o ato profético aqui fosse o seguinte: olha, está aqui uma semente, leva para a tua casa e planta. E se tu perder essa semente? Então, quando Deus me deu o ato profético, Deus disse, entrega para eles um ciclo fechado. Que eles saiam daqui carregando o entendimento espiritual, que isso aqui, essa planta atingiu o propósito dela. Ela tem potencial para crescer mais? Tem, vai depender do vaso que eu colocar. Você tem potencial? Tem, vai depender do que você quer. Eu posso ter um vaso, irmãos, eu posso ter um vaso enorme, um vaso grandão. Pego essa planta e coloco dentro do vaso, essa aqui, com esse vasinho aqui. Vai adiantar eu colocar essa planta num vaso maior? Vai? Não, por quê? Porque as raízes vão continuar nesse perímetro. As raízes não vão expandir. Então preste muita atenção aqui, no que esse texto está nos ensinando. O que Deus está dizendo é o seguinte: Alexandre, chega de ficar falando que Deus tem promessas para a tua vida. Mostra que as promessas que Ele tem se tornaram uma planta, que vai vir uma colheita. Você consegue entender o que você está ouvindo? Então esse ano não tem essa história de que, Senhor, eu recebo as tuas promessas. Não, Senhor, eu quero que todo mundo na minha casa veja que eu frutifiquei. Eu quero que todo mundo no meu trabalho veja que eu frutifiquei. Eu quero que todos saibam que isso só aconteceu porque a perfeita semente caiu em boa. Então essa é uma noite que Deus está dizendo aqui. Você está plantando hoje. Paga o preço da oração, do jejum, do sacrifício, da oferta. Mas 2026 não vai ser lembrado pelos cultos que você frequentou. Aliás, se você me perguntar, você lembra que eu vim em todos os cultos em 2025?
Eu vou dizer, não, sinceramente eu não me lembro. Você veio? Que bom. Então eu não consigo lembrar de ninguém aqui. Eu sei falar por mim. Eu sei que em todos os cultos eu não estive. Teve culto que eu não estive. Estive pregando em outra igreja. Mas aonde eu quero chegar aqui com você, e para finalizar essa noite, ao final de 26, Deus não está disposto a ouvir suas desculpas. Deus, o Senhor sabe, eu tentei, mas e o trabalho? Deus, o Senhor sabe, eu tentei. Escuta, Deus não trabalha com desculpas. Se você recebeu a boa semente, você tem uma obrigação: frutificar. Então eu vou orar hoje para que você não se encha de desculpa. Não pense em argumentos. Chega de dizer, Deus sabe olha, irmãos, você já viu o crente falar isso? Deus sabe do meu coração. Quem já ouviu o crente falar isso? Deus sabe do meu coração. Deus sabe, o diabo sabe. Só quem não sabe é você. Deus sabe do meu coração. Meu Deus, Ele sabe. E é por saber do teu coração que Ele disse: meu filho, você recebeu uma boa semente, frutifica. Minha filha, frutifica. Olha, apóstolo, pode dar uma palavra para o senhor? Eu já sinto que eu estou crescendo. Se você realmente está crescendo, cadê a sua colheita? Cadê os seus frutos? Irmãos, não basta você dizer que está crescendo não, tem que dar fruto. Eu estou lá na academia do DNA do Homem Integral. Essa história que eles estão lá comigo na academia, se não der fruto, eu estou perdendo tempo ali, eles também. Cadê os frutos? Vamos trabalhar dessa maneira, vamos fazer assim. Dei uma folga agora, quando eu voltar a me encontrar com eles, preciso de homem nessa área, nessa área e nessa área, vamos frutificar. Porque, irmãos, não adianta. Eu passei por DNA do Homem Integral, eu passei por Homem ao Máximo, Mulher Única, e não sei o que, e pererê, disso que você passou nessa vida toda. Qual é o fruto? Você fez mulher única, mulher que prospera, não é isso? Cadê essa mulherada? Cadê os frutos? Onde é que estão dando? Eu fiquei melhor. Quem ficou melhor o quê? Ficou melhor se estiver frutificando. Chega a dizer isso, irmãos. Mas porque 2025 foi muito difícil. Irmãos, você acha que 2026 vai ser refresco? Então nós temos que fugir das desculpas, gente. Esse é o ano que você vai frutificar, fácil ou difícil, dando ou não dando, vou frutificar. Diga: Deus, eu não quero ser conhecido no céu por alguém esforçado. Eu quero ser conhecido no céu por alguém que dá frutos, por alguém que tem colheita. Então se livre de desculpa. Deus, o Senhor sabe que eu te dou o melhor, cadê o fruto? Deus, o Senhor sabe que eu tenho compromisso, cadê o fruto? Você sabe, eu tinha uma relação lá em casa com a turma, que acontecia uma situação, aí eu dizia assim: me fala o que aconteceu. Aí começava: pai, foi... Todos eles sabem disso. Eu virava assim: para de história, me conta a verdade. Irmãos, eu posso ver Deus falando isso com você. Meu filho, cadê o fruto? Deus, o Senhor sabe. Para de... Cadê o fruto? Para de... Cadê o fruto? Chega de ficar inventando história para Deus, irmão. Lembra lá de Mateus 25? Está aqui. Eu vou sair, mas vou voltar. Quando eu voltar, a gente presta as contas. Senhor, deixa eu contar uma história para o Senhor. Eu ouvi dizer muito a seu respeito que o Senhor é um homem muito duro, que o Senhor arranca onde não plantou, que o Senhor pinta e borda quem não fez. Eu tive medo, peguei o fruto e enterrei. Está aqui o que o Senhor me deu. Ele disse: se você ouviu essas histórias, por que você não levou a sério? Por que você não colocou no banco? Pelo menos você me entregaria os juros. Pode tirar tudo dele. Servo mau e infiel. Você foi infiel no pouco. Então nessa noite eu vou orar para que Deus tire os argumentos do nosso coração. Diga assim: chega de argumento. Chega de argumento. Diga assim: chega de ficar falando para a alma.
Eu quero resultado. A alma é que gosta de argumento. O apóstolo é insensível. Não sou eu, é Jesus. Ele disse: a boa terra frutifica. Se você tiver que ficar chateado com alguém, pelo amor de Deus, fica com ele. Porque ele disse que a boa terra frutifica. Não fica chateado comigo. Eu estou trazendo o que ele orientou na palavra. Orientou na palavra. Você sabe, quando eu chegar diante dele, e eu imagino isso, Jesus não vai virar para mim e dizer assim: Alexandre, você tem noção, meu filho, de quantas vezes você foi humilhado? Jesus não está contando as humilhações que eu passo. Quando eu chegar diante dele, ele vai dizer assim: cadê as suas obras, meu filho? Cadê as suas obras? Onde está o fruto que eu plantei em você? Então essa noite Deus está dizendo para você aqui: eu quero usar a sua vida. Eu quero fazer que você frutifique na sua casa, nas suas relações, frutifique no seu trabalho, na sua célula. Mas não se encha de desculpa. Eu só quero no altar, gente, que o Espírito Santo está falando assim: vou marcar um novo tempo na tua vida em 2026. Se essa pessoa é você, não vem para cá para: Senhor, o Senhor sabe que eu vou dar o meu melhor. Senhor, eu vou frutificar. Essa palavra foi para mim. Eu não quero prometer outra coisa no Senhor a não ser frutificar. Eu quero frutificar no meu ministério, eu quero frutificar na minha liderança.